Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um vídeo de faculdade, tá? Eu vou contar pra vocês um pouco do semestre que eu passei. E é isso, eu espero muito que vocês gostem, porque muita gente me pediu esse vídeo, tá bom? Então vamos continuar assistindo. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que eu curso nutrição e em 2015, né, eu vivenciei o primeiro período, que foi de agosto a dezembro, né, a novembro, que eu entrei de férias em novembro. E, gente, o que acontece? No meu curso, na minha faculdade, né, que eu faço em Franca, na Unifran, eu não sei o que eles arrumaram lá, que teve um curso Flex, e eu entrei nesse curso Flex, que eu comecei com uma turma que já tinha visto o primeiro semestre, que era de fevereiro a julho, né? Só que então, como eu entrei em agosto, eu entrei numa turma que já tinha visto o primeiro semestre, então eu entrei um semestre atrasada. Mas tudo bem. Então eu vou falar pra vocês as minhas matérias, como que eu fazia pra estudar, primeiro dia de aula, essas coisas assim, tá? O primeiro dia de aula foi muito complicado pra mim, porque eu nunca tinha não conhecia ninguém, não conhecia a faculdade, então foi difícil pra mim achar a sala. Primeiro, eu já entrei na sala com o professor, já dentro da sala com a porta fechada, foi E também, não só eu, tinha outras meninas também que eram também do mesmo jeito, tinha entrado na grade Flex. Na minha sala são mais ou menos umas 50 pessoas, e dessas 50 pessoas só 10 são homens, o resto é tudo mulher, tá? Então vocês já imaginam aí o jeito que é a sala. E, gente, o primeiro dia foi muito complicado, tipo, eu conversei, mas não fiz aquela amizade, assim, sabe? Aí depois, conforme foi passando os dias, a gente com certeza vai tendo amizades, e eu criei amizades super boas. E eu vou falar um pouco pra vocês das matérias e como que eu fazia pra estudar. Somando todas as matérias que eu tinha no total 7 matérias, que eram bioquímica dos alimentos, bromatologia, nutrição social, anatomia, imunologia, bioquímica dos alimentos e saúde coletiva, que essa saúde coletiva era online. Gente, eu comecei a contar assim desde a segunda-feira, tá? De segunda a quinta, que eu tinha aula de segunda a quinta. Sexta-feira eu não tinha aula, graças a Deus, porque era matéria online na sexta-feira, mas tipo, sexta-feira não era, sabe? Matéria online você podia fazer qualquer dia, sabe? Assim. Então eu vou começar contando pra vocês primeiro de segunda-feira, que eu tinha aula de bioquímica e bromatologia. Essas duas matérias era a mesma professora que dava aula. E, gente, a bromatologia fala mais de análise de alimentos, como que a gente analisava e tudo mais. Então essas duas matérias era que a gente foi mais em laboratório, foi com ela. Então a gente analisava, fazia análise de alimento de várias formas, sabe? Assim, era só isso que era a matéria. E de microbiologia era falando de bactérias, doenças que, tipo, virose, infecção, intoxicação, sabe? Doenças, né, de alimentos, alimentares. A gente falava disso, de bactérias, de vírus, essas coisas assim. E as duas eram da mesma professora. Na terça-feira eu tinha aula de nutrição social e de anatomia. Nutrição social, gente, pra mim foi a pior matéria de todas. Por quê? A professora era chata. Não é que ela era chata, ela era muito exigente, sabe? Era a pior de todas. E nutrição social, a matéria é história. A gente falou da era Vargas, Fernando Collor, Lula, Dilma, falou desses negócios, Bolsa Família, esses planos assim que faz do governo, sabe? O que o governo faz pro país em alimentação, essas coisas assim, sabe? Em família e tudo mais. Então, pra mim, gente, se você me acompanhou no outro que eu falei pra vocês, que eu escolhi nutrição por química e por biologia, essa foi minha pior matéria, porque eu
não gosto de história. No tanto que eu fiquei de AF com ela, só que eu fui a única que passei. Vocês acreditam? Nem eu não acredito. Eu fiquei de AF com essa matéria, foi a única que eu fiquei, mas eu fiquei com ela porque era muito difícil essa matéria e essa professora a gente vai ter aula com ela até o último ano, então já imaginem, né? Mas foi a matéria mais difícil pra mim, foi nutrição social, mas quem que gosta de história e sabe assim, sai super bem, porque se você estudar, você consegue passar. Tá? A outra matéria da terça-feira era anatomia, que era depois do intervalo. E anatomia, gente, a gente viu sobre o corpo humano. Só que essa professora, ela era muito ruim porque ela só dava aula em slide, só falava de slide, falava de fêmur, falava de cabeça, falava de tudo em slide. A única vez que a gente foi no laboratório com ela foi na última semana de aula, pra gente ver os corpos humanos lá, só. Ela não levou a gente mais no laboratório, sabe, pra explicar o que era isso, o que era aquilo, não. Foi só nessa vez e ela dava muito trabalho, sabe? Tipo, trabalho de 40 questões pra você. Tipo, qual é a distância do dedinho do dedão? Qual que é a distância do dedinho pra cabeça, sabe? Era bem isso. E tipo assim, eu fui muito bem nessa matéria, de 10 eu tirei 8,5. Mas, tipo assim, era legal, era a matéria que eu mais queria ver. Mas não foi tão legal assim pela professora, sabe? Na quarta-feira eu tinha aula de novo de nutrição social e de imunologia. Imunologia a gente viu sobre imunidade natural, imunidade ativa, imunidade passiva, imunidade adaptativa, sabe? Falando desses negócios de imunidade. Tanto que ela até fez a gente fazer um trabalho sobre cada um tinha que pegar uma doença. O meu grupo a gente pegou da dengue e a gente tinha que falar da dengue, o que a dengue fazia, o que era bom, os alimentos bons contra essa doença, sabe? Assim, essa matéria foi legal, mas não foi muito interessante, mas tinha que estudar também, né, gente? Na quinta-feira eu tinha aula de bioquímica, era a quinta-feira inteirinha de bioquímica e pra mim era a matéria melhor de todas, era bioquímica. Gente, eu amei tanto a professora, tanto a matéria. Bioquímica a gente falou de água, carboidrato, enzimas, proteínas, fibras, sabe? A gente falou de tudo isso. A gente entrou especificamente falando de monossacarídeos, de sacarídeos, polissacarídeos, falando de água polar, apolar, sabe? A gente falou isso tudo. E tipo, entra um pouco na biologia, mas também a gente usa muito a química, sabe? Gente, foi a minha matéria favorita. Eu amei essa matéria, tá? E a que era online, que é a saúde coletiva, falava de saúde coletiva em geral. Como ela era online, não pegava só na nutrição, pegava em farmácia, psicologia, nutrição, enfermagem, educação física, sabe? Pegava num ramo geral da saúde, tá? Então a gente falou de SUS, de SUS, esses negócios assim mais hospitalar, tá? O que tinha que fazer, tipo, socorros, eu não sei explicar, gente, mas era tipo assim, primária, sabe? Avaliação primária, avaliação secundária, sobre o SUS, sobre a história do SUS, era praticamente isso. E isso também do SUS a gente viu em nutrição social, sabe? É sempre assim, a gente viu em nutrição social também desenvolvimento da criança, desde ela pequenininha, o que tem que fazer, amamentação, sabe? Essas coisas assim. E o que eu fazia pra me estudar? Eu trouxe aqui pra vocês 3 apostilas pra vocês verem. 2 de bioquímica e uma de imunologia. Eu pegava, gente, e como lá, eu não sei como é que é nas outras faculdades, mas na minha é assim. Eles dão aula em slides. E desses slides eles enviam pra gente rever em casa. Tanto que também eles dão dicas de livro, se a gente quiser pegar livro, sabe? Dá sempre apoio, assim, ao aluno. Daí eu sempre imprimia os slides da aula, que a gente chama de apostilinha, sabe? Aí, por exemplo, esse aqui é de bioquímica. Ele ia dar água, ó.
da água, tá? Aí, aqui, cada slide eu imprimia em 2 folhas assim. O que ela falava, eu já vinha e já anotava. Tanto, gente, que pra falar pra vocês, eu não usei caderno. Não usei caderno, eu só usava caderno pra destacar folha pra entregar trabalho. Porque tudo que eu anotava, eu não conseguia anotar em caderno. Eu preferia, vai muito de pessoa. Tanto que tinha gente, amiga minha, que só anotava em caderno, sabe? Pra ficar mais bonitinho. Mas eu não consigo ser organizada. Então, quem me conhece sabe que eu sou difícil pra estudar. Então, lá eu tinha que estudar, não tinha ninguém comigo pra me passar cola, pra me fazer isso. Claro que lá a gente tem as amiguinhas e tudo mais, a gente com o tempo passa, né? Mas, gente, ó, eu pegava, por exemplo, assim, aqui ela tava falando, tipo, da água, aí ela falava, água é universal, ela é polar, ela liga, tal, tal, tal. Aí a gente escrevia, sabe? Isso, eu escrevi tudo no slide. Tudo que ela falava, eu puxava uma seta e escrevia, ó. Eu não sei se dá pra vocês verem, ó, mas tá tudo escrito desse jeito, porque eu acho que assim pra mim foi mais fácil de estudar. Porque aí assim era só eu pegar o slide da matéria da prova e estudar, ó. Tá tudo, gente, escrito. Tudo escrito, tudo eu escrevi pra não perder a matéria e seguir junto com ela. Porque aí tudo ela explicava, tipo, imunidade natural. Aí eu já escrevi o que era a imunidade natural que ela tava falando pra mim não perder e saber qual slide que era, sabe? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, mas ó, tudo tá na apostila. Peguem a apostila de vocês, se vocês estiverem do mesmo jeito que eu, imprima os slides nas folhas sulfites e estudem pelos slides, porque pelo menos lá na Unifran, o que tá no slide eles pedem na prova. Então, se você estudar pelo slide, gente, não precisa nem de pegar livro. Se quiser pegar livro, pode pegar para complementar, para tudo mais. Mas para estudar, não tem necessidade de pegar livro, exceto anatomia. Anatomia, às vezes, assim, precisa para decorar ossos, essas coisas assim, porque a gente tinha que decorar todos os ossos de dedo, de tudo, sabe? Mas, exceto, gente, pode estudar pelas apostilas que dá super certo. Ó, a minha, ó, dá pra ver que tudo o que a professora falava, eu anotava na apostila. Tudo. Gente, tá tudo anotado, então. E isso também serve pra quando mais pra frente a gente quiser relembrar alguma coisa. Porque eu falo uma coisa pra vocês, todo o semestre depende do outro. Por isso que eu fiquei meio pra trás, porque eu tinha algumas matérias, por exemplo, essa mesmo de microbiologia, que era de bactérias. No semestre passado que eu não vivenciei, mas que a minha sala inteira vivenciou, tinha também uma matéria assim, que eu não sei qual que é. Mas tinha bactérias, a professora cobrava bactérias, tipo, pra decorar, né, pra saber os nomes. E ficava mais fácil, sabe? Só que eu não tive essa matéria, então vou ter mais pra frente. Mas, gente, é isso, tá? Eu espero que eu tenha falado pra vocês um resumão do meu semestre, porque foi isso as minhas matérias, foi desse jeito que eu estudava. Eu chegava em casa e não estudava todo dia, eu estudava só em dia de prova, sabe, assim, tipo, prova semana que vem, eu já pegava uma semana antes, sabe, assim, mas eu não estudava todo dia, eu não sou dessas meninas que estuda todo dia, não sou. E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá? E agora eu queria falar pra vocês também que eu não sei se eu vou postar vídeo de material escolar, porque como eu falei, eu não usei caderno, sabe? Então não vai ter material pra me comprar, porque tá tudo novinho, tá bom? E é isso então, eu espero muito que vocês tenham gostado da minha faculdade, do meu primeiro semestre na faculdade, tá bom? E meio do ano que vem, meio desse ano, eu faço de novo o vídeo, tá?
Então é isso. Um beijo enorme para todos vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.